Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. Este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas. Nós fazemos singelas reflexões em torno do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. E hoje nós vamos conversar sobre a mensagem de Emmanuel, do livro Pão Nosso, é a mensagem número 153. O título é Não Tropecemos. Vamos ver o que Emmanuel nos traz para reflexão. Mas antes, nós vamos fazer a nossa prece, mentalizando Jesus, pedindo a Ele que nos envolva em sua paz, em sua luz e em seu amor, e que nós possamos, a cada dia, aumentar a nossa capacidade de assimilar os ensinamentos do Evangelho do Mestre e dessa doutrina espírita abençoada, que consola esclarecendo e esclarece consolando. Que Jesus nos inspire e nos envolva em muita paz. Que assim seja. Então, Emmanuel, nessa mensagem, não tropecemos, ele vai comentar um versículo do Evangelho de João 11, capítulo 11, versículo 9, que diz assim: Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Aí a gente fica pensando, não tropecemos. O que é tropeçar? Tropeçar é você esbarrar, é você, aqui em Minas a gente fala, levou um tropicão, esbarrou com o pé em algum obstáculo, né? Então isso aqui é tropeçar. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós tropeçamos. André Luiz tem uma frase que ele diz: levante o caído. Você não sabe onde os seus pés tropeçarão mais à frente. Então, André Luiz chama a nossa atenção para nós não julgarmos, condenarmos e nos recusarmos a ajudar aquele que cai, porque amanhã poderemos ser nós mesmos, necessitados de sermos erguidos das quedas, porque todos nós temos a nossa casca de banana, a nossa fragilidade. E nós não podemos fazer igual o homem da anedota, que estava andando na calçada, viu uma casca de banana e disse: ah, meu Deus, a casca de banana, lá vou eu cair outra vez. O que nós temos que fazer? Tirar a casca de banana do nosso caminho. Tirar, remover de nós todos os vícios, os erros, os condicionamentos que nós trazemos do passado, que são a nossa casca de banana, a invigilância, a ausência de amor, não conseguirmos perdoar, nem sequer desculpar, massacrar o outro com a nossa autoridade, achando que ele
tem que fazer o que nós queremos, ler pela nossa cartilha, porque nós é que sabemos o que é bom para ele. Então, são muitos os aspectos, são muitas as nossas fragilidades. As cascas de banana que nos fazem escorregar, cair, e às vezes a gente demora de se levantar. Então, nessa mensagem, Emmanuel traz para nós esse ensinamento de Jesus. Não há 12 horas no dia. Esse ensinamento está no Evangelho de João, nesse capítulo 11, versículo 9, referindo-se ao episódio da cura, da ressurreição de Lázaro, quando Jesus recebe a notícia das irmãs de Lázaro que ele estava doente, e Jesus estava em Jerusalém, em outra cidade, longe de Betânia, e Jesus não vai. Ele continua mais uns dias lá, 4 dias, até que no 4º dia ele resolve voltar para a Judéia. E os discípulos disseram para ele: mas, Senhor, o Senhor vai voltar para a Judéia? O Senhor foi expulso, quase foi morto pelos judeus. E Jesus retorna, porque Lázaro, o amigo querido, precisava dele, estava doente. Né? Então Jesus diz: não há 12 horas no dia? Não é esquisito Jesus falar isso? Não há 12 horas no dia? O dia tem 24 horas. Mas Jesus falou: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Jesus estava mostrando aqui que nós temos 12 horas para pensarmos como que nós estamos empregando essas 12 horas de luminosidade, de sol no nosso dia. O que nós estamos fazendo? E Emmanuel vai analisar aqui que a questão do desemprego, e ele fala que muitas vezes o desemprego não é resultado da carência de trabalho, mas sim da boa vontade de cada um, da boa vontade individual. E ele fala que, pensando bem, pesquisando bem, nós veríamos essa realidade. Porque muita gente está ali no trabalho revoltado contra o tipo de serviço que lhes é oferecido. Aí vem o desequilíbrio, porque ele trabalha aborrecido, com raiva, reclama do salário, reclama dos patrões. Então, ele diz aqui: se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas esferas da ação espiritual. Então, Emmanuel traça um paralelo das atividades do trabalho aqui, trabalho material, com o trabalho nas esferas de ação espiritual. E ele vai dizer que quantos aprendizes não se transferem, abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça porque aconteceu isso, aquilo?
e que está assim, isso que aconteceu está em desacordo com os princípios superiores que abraça, e por bagatelas, diz Emmanuel, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras. Mas tem aqueles que aproveitam bem o dia, e nós vamos ver. Essa questão de tropeçar, nós tropeçamos nos detalhes. Já pararam para pensar nisso? A queda na nossa vida, quando nós caímos, começa com pequenos deslizes, com pequenas faltas. Nós não tropeçamos em faltas grandes, em erros grandes, mas são os pequenos. Uma coisa que você fala, alguém te fala uma palavra ofensiva, você dá um troco com outra mais ofensiva, né? Você exterioriza a antipatia de alguém, você não cumpre bem os seus deveres. São esses deslizes. Tem um livro muito interessante de um escritor japonês, ele mora aqui no Brasil, ele se chama Tadashi, eu não sei se é Tadashi ou Tadashi, Kadomoto. Ele é um terapeuta transpessoal. Ele é especialista em neurolinguística. E ele publicou um livro muito interessante que se chama Ninguém Tropeça em Montanha. E esse livro, ele faz muitos alertas, mostrando que nós precisamos cuidar dos pequenos detalhes da nossa vida, para que esses detalhes não se transformem em problemas maiores, em uma bola de neve. Jesus disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos à multidão, à montanha, arreda-te daqui para ali. Que montanhas são essas? São as montanhas das nossas fragilidades, dos nossos deslizes de cada dia. Nós precisamos vencer esses deslizes, ficar atentos. Quando Jesus falou tanto, várias parábolas, 6 ou 7, sobre o fermento, o que ele estava chamando a nossa atenção? Ele dizia, uma mulher coloca tantas medidas de farinha e uma medida de fermento, e a massa cresce, porque o fermento leveda toda a massa. Então, os pequenos deslizes da nossa vida são como o fermento. Eles vão eles vão crescendo, vão aumentando até se transformar numa montanha. Mas nós não começamos errando, tropeçando em montanha, porque, conforme o autor diz, ninguém tropeça em montanha. Montanha está ali, você está vendo. E essa fala de Jesus, dizendo que o dia não tem 12 horas, anda de dia. Essa fala de Jesus é alegórica. Jesus estava mostrando que dia e noite podem ser estados de espíritos nossos. Nós podemos interpretar assim. Quando você faz o esforço para agir no bem, nós sentimos o dia dentro de nós. Mas quando nós agimos na escuridão,
é, noite, né? Nessa noite, que é essa escuridão, a nossa chance é maior de tropeçar e de cair. Não é interessante isso? Então, nós temos que caminhar, construir um mundo dentro de nós. Um mundo de luz, porque Jesus falou: brilhe a vossa luz diante dos homens. Nós somos espíritos destinados à luz, nós estamos caminhando da sombra de um passado delituoso para a luz de um futuro muito melhor, muito iluminado. Porque nós somos criados por Deus para sermos espíritos puros. E espíritos puros, o seu corpo espiritual, o seu pensamento, os seus sentimentos são, são de luz, são iluminados. Mas Emmanuel fala aqui, né? Interessante ele falar do trabalho, e fazendo um paralelo, conforme eu disse, do trabalho material nosso e do trabalho espiritual. Hoje, né, com esse avanço da tecnologia, com toda essa modernidade que nós temos muitas oportunidades de trabalho. No tempo de Jesus, não tinha nem carro. Eles andavam a pé, quilômetros e quilômetros, naquelas estradas poeirentas, dormindo ao relento em cavernas, porque não tinha hotel, não tinha pousada, não tinha nada. Hoje, nós temos toda essa modernidade. E muitas vezes nós falamos: não vou no centro hoje, não, estou cansado, com o carro na porta. Não vou não, está frio, com tanto agasalho que nós temos. Hoje eu não estou disposta, está chovendo, ou está fazendo calor demais. Então, a gente tem que pensar, nós estamos aproveitando bem essas 12 horas do dia, essa luz, essa luminosidade que nos faz enxergar com clareza o caminho que nós estamos percorrendo? A gente vê o exemplo de Kardec. Na época de Kardec, não tinha luz elétrica. Ele trabalhava ali à luz de um lampião de querosene, que soltava uma fumaça tóxica e que Kardec quase perdeu a visão por conta dessa fumaça, porque ele ficou com problemas graves nos olhos, porque eram noites e mais noites, dias, ali escrevendo com uma pena de ganso, pena de pato, que não tinha caneta, não tinha lápis, não tinha nada. E olha a obra que Kardec produziu. A Bênção do Trabalho. De 1853, quando ele ouviu falar das mesas girantes, começou a frequentar as reuniões espíritas, fazer as pesquisas e tal. Até 1869, quando ele desencarnou, ele escreveu toda a codificação, né? Todos os livros. Ele produziu 12 volumes da Revista Espírita, sozinho. Todos os meses a revista saía. Quem não conhece a Revista Espírita, procure conhecer, que é um espetáculo, é um laboratório que Kardec usava.
e era muito trabalhoso. Ele fundou o primeiro centro espírita do planeta, a Sociedade Espírita de Estudos Parisienses. Ele viajava ali pelas redondezas de Paris, Lyon, Bordeaux, aquelas cidades ali perto, para avaliar o progresso do espiritismo. Tantas coisas que Kardec fez em pouco tempo, com todas as limitações da época. Caminhou nas 12 horas da luz do dia. E nós estamos aproveitando esse tempo? Como que nós estamos aproveitando o tempo? Nós podemos aproveitar o tempo até durante o sono. Porque no Livro dos Médiuns, Kardec pergunta: o espírito, em algum momento, ele fica inativo? E os espíritos dizem: nunca. Quem descansa é o corpo. O espírito está sempre em atividade. Então, durante a noite, no desdobramento do sono físico, antes de nós dormirmos, vamos fazer uma prece. Vamos pedir a Jesus, aos amigos espirituais, que nos conceda a oportunidade de estudar no mundo espiritual, com os espíritos superiores, com os espíritos bons, e que, se for possível, que nós possamos trabalhar no bem, ajudar alguém. Nós estaremos aproveitando bem o nosso tempo. Todos nós passamos por crises, por desafios, por dificuldades, e crises nada mais são do que oportunidades de trabalho, de crescimento, de aprendizado. André Luiz relata, né, como que depois que ele ficou bem, que ele foi recolhido lá do umbral, que ele foi tratado e tudo, a maior necessidade que ele sentia era trabalhar. Era o trabalho. E foi a maior alegria quando ele teve a oportunidade de trabalhar. O capítulo do livro Nosso Lar é Enfim, o Trabalho. É uma bênção o trabalho. É lei de Deus, é lei do trabalho. E a gente vê que quando André Luiz queria o seu primeiro emprego, vamos falar assim, no mundo espiritual, ele pediu uma audiência com Clarencio, né, para conversar. E era interessante que essas audiências entravam 2 a 2 para falar com o Clarencio. E ele entrou com uma mulher. Isso é nos moldes do nosso atendimento fraterno aqui nos centros espíritas, que são 2 pessoas que ficam ali, né, para atender a pessoa que chega necessitada. E aí, enquanto chegava a vez dele, ele ouviu o diálogo da mulher com Clarencio. Ela queria que Clarencio desse a ela uma oportunidade aqui na Terra para ela ajudar os filhos que estavam dando muito trabalho. E eles tinham enveredado pelo mau caminho. E Clarencio faz ver a ela que ela já tinha muito tempo em Nosso Lar, mas que ela tinha pouquinho bônus horas. Aí ela falou, Clarencio falou que deram a ela muitas oportunidades de trabalho e ela recusou.
E ele foi enumerando os departamentos que ela deveria trabalhar e que ela não quis. Aí ela falava, ali aquelas pessoas são muito chatas, os outros, eles me perseguem. Cada um, ela dava uma desculpa para não ficar no trabalho. Então, Clarencio fala com ela que ela precisava trabalhar para ter o número suficiente de bônus horas para ter a necessidade dela atendida. E não concedeu, porque ela não tinha merecimento. Desperdiçou o tempo. No livro Cartas e Crônicas, do espírito Humberto de Campos, né, o irmão X, tem uma mensagem maravilhosa que se chama Kardec e Napoleão. Essa mensagem conta uma reunião que teve no mundo espiritual para a vinda, a implantação da doutrina espírita. E estavam ali todos os espíritos que, de alguma forma, haviam contribuído para o progresso da humanidade. Napoleão Bonaparte estava reencarnado, mas ele foi levado em desdobramento para participar dessa reunião, porque ele iria ajudar Allan Kardec na implantação da doutrina espírita. E quem estava nessa reunião, quem chegou lá, triunfante, maravilhoso, foi Allan Kardec. E quando Napoleão se defrontou com Allan Kardec, ele ficou tão emocionado, ele chorava copiosamente de emoção, porque ele estivera junto com Kardec lá nas Galhas, no tempo dos druidas, quando Allan Kardec era um sacerdote druida que tinha o nome de Allan Kardec. E Napoleão Bonaparte era Júlio César naquela época. E Napoleão Bonaparte, com aquela gana que ele tinha de guerra, de poder e de tudo, ele estava dominando a Europa e difundindo a língua latina, né, que era a língua falada pelos romanos. E Kardec estava ali divulgando os conceitos cristãos. Então, eles trabalharam juntos, e Napoleão tinha muito respeito por ele. Só que Napoleão, nessa reunião, foi dito a ele que ele havia sido Carlos Magno, Júlio César, e que ele era muito orgulhoso, muito... Leiam lá, Kardec e Napoleão, livro Cartas e Crônicas. E que ele estava tendo a oportunidade de dar um passo muito grande, de resgatar os seus débitos do passado, trabalhando com Allan Kardec. O próprio Allan Kardec levou Napoleão de volta para a Terra e se instalou ele no seu quarto lá. Né? Só que Allan Kardec reencarnou no dia 3 de outubro de 1804. E quando Napoleão se viu longe da proteção de Allan Kardec, ele esqueceu tudo que ele tinha prometido nessa reunião, se fez coroar imperador, continuou com as guerras e tal, e para ele não se comprometer mais, ele foi exilado, primeiro na ilha de Elba, depois de Santa Helena, que os espíritos, na misericórdia infinita de Deus, se compadeceram dele e isolaram para que ele não contraísse mais débitos, e ele morreu ali, pobre e esquecido. E Allan Kardec, olha o comentário de Humberto de Campos, apagando a própria grandeza
deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã. Vejam bem, Napoleão fracassou na sua missão. E a gente tem notícias de que ele depois reencarna como Mikhail Gorbachev, para fazer toda aquela restauração da União Soviética, ajudar, reparando um pouco dos seus erros do passado. E no livro Os Mensageiros tem um capítulo, o título é Os que Dormem, leiam lá, que mostra esses espíritos que estão não despertaram ainda a sua consciência para os valores espirituais, para a vida espiritual, eles ficam ali, dormindo até que eles consigam sair daquela situação. Então, gente, nós temos que prestar atenção nos nossos tropeços. Mas temos os exemplos, rapidinho, que nosso horário já está estourando aqui. Nós temos o exemplo de Paulo de Tarso, que era Saulo e se transformou em Paulo, aproveitando a luz do dia depois que ele conheceu o Mestre. Nós temos o exemplo de Maria de Magdala, Pedro, Judas, que reencarna mais tarde como Joana d'Arc. Nós temos exemplos de Chico Xavier, de Valdo Franco, Ivone Pereira e tantos outros que aproveitaram a luz do dia, as 12 horas da luz do dia. Então, que nós possamos refletir bastante nessa mensagem de Emmanuel. Livro Pão Nosso, mensagem 153. E que nós possamos aproveitar bastante a luz do dia. Caminhar com Cristo, trazendo essa luz, essa claridade para dentro do nosso íntimo e produzindo frutos. Não é isso? Semeando a boa semente. Muito obrigada. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, pela bênção do Evangelho e da doutrina espírita, que nós possamos ser ajudados por Ele, esse Mestre querido, para compreendermos os ensinamentos do seu Evangelho, ensinamentos tão atuais, que possamos assimilar os ensinamentos da doutrina espírita, também atualíssimos, e nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Que a claridade que Jesus nos convida, nesses estados de espírito, possam ser aproveitados e compreendidos por nós. Muita paz para todos, para toda a humanidade, para todos os nossos irmãos, encarnados ou desencarnados. Que Jesus abençoe o nosso esforço. Que assim seja. Uma boa noite, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.